Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui recebendo já os nossos primeiros espectadores, os nossos primeiros participantes aqui dessa nossa grande live de hoje. E já temos aqui, então, vários colegas, vários amigos aqui presentes. Boa noite, é uma alegria estar com todos vocês. Vamos aguardar aqui a entrada do professor Ricardo Calderon. E olha só, pessoal, a nossa live de hoje, ela tem um título muito bacana, um título muito instigante e, diria eu, até mesmo um título necessário, algo que nós precisamos pensar. Um olhar do advogado familiarista sobre casos reais. E para a gente ir aquecendo aqui as baterias, eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento mais do que especial a toda a diretoria do nosso IBDFAM, e faço isso na pessoa do nosso presidente, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira. E enquanto o professor Calderon aqui vai se organizando, vai entrando, a gente vai operacionalizando aqui a nossa live, eu vou pedir para todo mundo que está presente me contar de qual cidade e de qual estado que está falando. E a Aline Cunha já começou aqui essa nossa corrente. Ela tá lá em Feira de Santana, na Bahia. Quero ver vocês, pessoal. Vamos lá. Quero ver o Brasil inteiro aqui representado nessa live. Niterói, aqui. Temos o Direito e Família representando aqui Rio de Janeiro. A Leonora Saraiva aqui está falando direto de Brasília. Opa, nós temos aqui o nosso caríssimo professor Valdir Grisar, professor de todos nós aqui. O professor Calderon também já entrou. Olha, a Luísa Emanuele de Salvador, o Ramos Advogados de Porto Alegre, temos a Josi de Aracaju. Tudo bom, professor Calderon? Temos aqui a nossa querida Nanda Barreto, do IBDFAM Bahia. Temos Recife representado, a Roberta. Temos Patos de Minas, mais Rio de Janeiro. Temos Dourados, Mato Grosso do Sul. Caramba, hein? Que coisa mais linda, hein, professor Calderon? Estamos aí, Brasil afora, com o nosso caríssimo aqui, IBDFAM, IBDermanos aqui do Brasil inteiro. Boa noite, professora Marília. É uma alegria estar conversando aqui com a colega, conterrânea curitibana, nós aqui do Sul, tendo essa oportunidade de participar dessa conversa com os IBDermanos de todo o Brasil, essa força do IBDFAM, essa penetração do IBDFAM por todos os rincões do Brasil, é uma das suas maiores, digamos assim, forças motrizes e também riquezas, porque o Brasil é diferente, o Brasil tem um tamanho continental e a gente com o IBDFAM consegue aprender com as realidades de outros lugares, também compartilhar aqui as nossas experiências e também dialogar e conviver no espaço de diversidade, né, professora Marília? A gente sabe que o IBDFAM também ele é um espaço plural, democrático, que permite ideias diferentes, né? Não é uma igrejinha, como diz o nosso presidente sempre, do IBDFAM, o querido Rodrigo da Cunha Pereira, então, e a professora Maria Berenice também, sempre nos incentiva a isso, que o IBDFAM é plural, a gente aprende na diversidade, também com pensamento diferente, a gente vai sempre aprendendo. Então, é uma alegria estar com os colegas aqui, eu vejo vários amigos aqui também, e vamos dialogar, então, sobre essa proposta da nossa live de hoje, que tem também aí, né, como inspiração, justamente essa realidade multifacetada aí desses rincões, dos colegas que são aí todos professores, advogados, juízes, promotores, juristas e toda a ordem aí que fazem parte do nosso grande IBDFAM. Obrigado, IBDFAM, obrigado aí ao nosso João Aguirre, que é o diretor acadêmico, desde logo, obrigado a Maria José, também, então, o nosso braço direito nesses eventos. Aqui, não podemos deixar de sempre agradecer o nosso time administrativo do IBDFAM, sempre muito atencioso, certo? E operacional, aí sempre auxiliando a permitir esse contato, mesmo em tempos difíceis, né? Tempo de pandemia, a gente então está feliz agradecendo todo mundo aí que está permitindo esse diálogo. É isso aí, Calderon. Calderon, olha só, o pessoal tá falando aqui que o seu áudio tá um pouquinho baixo, tá? Então, se você puder aproximar um pouco, vou pedir aqui para os nossos amigos aqui do Brasil afora, se puderem confirmar se o meu áudio também está ruim ou se era só o do professor Calderon, mas a gente sabe que os nossos IBDermanos aqui já estão experientes, batizados nas lives, às vezes a gente tem aqui alguns ajustes, enfim, mas vamos tocando o barco. Beleza?
Ótimo, doutora Marília. Obrigado pela dica. O pessoal, se puder falar se melhorou ou não, eu aproximei um pouco aqui. Eu estou ouvindo bem e vou tentar falar um pouco mais alto aqui para que seja ouvido. Show de bola, show de bola. Pessoal, então olha só. Quero agradecer aqui nessas belas palavras aqui que o professor Calderon falou, reiterar aqui o nosso agradecimento, né, para a diretoria, reiterar o nosso agradecimento aqui na pessoa do nosso presidente, Rodrigo da Cunha Pereira. E vamos em frente aqui, né, com o Brasil todo representado. Eu quero primeiro começar aqui aquecendo as baterias, perguntando um pouco, né, pro nosso caríssimo aqui Calderon. Afinal de contas, assim, explica um pouco pra gente o que originou essa live, né? Esse é um tema tão instigante aqui, né? Falava pro pessoal que até ficou um título poético aqui, né? Um olhar do advogado familiarista sobre casos reais. Conta um pouco pra gente, Calderon. Então, esse tema aqui surgiu de conversa de colegas e principalmente aí incentivado pelo nosso presidente, o queridíssimo Rodrigo da Cunha Pereira, que é o nosso grande líder e acompanha há muitos anos e direciona, inclusive, comanda o nosso IBDFAN, que é um artífice, então, nessa colaboração da realidade concreta na modulação do direito que vai regular os problemas da nossa sociedade. Então, o nosso direito de família tem uma participação muito rica e muito intensa da realidade social. A nossa realidade social que molda esse direito aí colorido, esse direito em movimento, esse direito das famílias, como diz a professora Berenice, certo? É muito moldado no Brasil, em outros lugares também, mas com especial intensidade no Brasil, por essa, como diz o professor Fachin, força construtiva dos fatos sociais. Ou seja, que aquela lição, né, professora Marília, que nós aí ensinamos os alunos do primeiro ano do direito, que muda a realidade e depois o direito muda atrás para acompanhá-la, é muito rica, muito intensa no direito de família, em especial no Brasil, porque a nossa dinâmica social é muito grande, é muito fluida, as mudanças, alterações, essa realidade líquida aqui, como diz o Bauman, só que o nosso direito enquanto lei, a nossa legislação é um pouco amarrada. O nosso legislador tem suas idiosincrasias e muda pouco as leis. Então, o nosso direito teve que aprender a crescer por outros passos, incluindo a doutrina, que os professores aí de BDFAN, vários colegas, e a jurisprudência, vários juízes, julgados e acordos que passam a interagir nessa construção desse direito novo. Então, os casos concretos são muito importantes para o familiarista. Para o advogado familiarista, não basta ele abrir o Código Civil, ler os artigos do Código Civil, como em outros países, quem sabe. No Brasil, ele vai se dar mal se ele só fizer isso. Ele não vai encontrar muita coisa lá. Então, ele tem que ter uma sensibilidade e até uma educação contínua. Nós sempre estamos estudando aí para acompanhar essas mudanças que são muitas vezes doutrinárias e jurisprudenciais. Então, o advogado familiarista tem que ter um olhar para a realidade e também para estar sempre atualizado, para não ficar, né, fora das novidades, fora das inovações. Então, recentemente foi lançado um livro aqui sobre o tema, e até peço licença aqui já para, sem fazer propaganda, já fazendo aqui o Direito de Família em Case, que é uma coletânea de artigos feitos por advogados, ressaltando essa importância dos casos concretos para a evolução do direito de família brasileiro. E o nosso presidente, querido Rodrigo da Cunha Pereira, fez o prefácio dessa obra, lançada pela editora Juruá. Então, aí no prefácio dessa obra, ele ressalta essa importância, que ele é testemunho ocular e partícipe aí, né? Que há 2 décadas está à frente do nosso IBDFAN, ele acompanhou e participou dessa evolução. Então, aí que o professor Rodrigo nos incentivou a fazer uma live no IBDFAN, falou, olha, a importância do caso concreto na advocacia é muito grande, é intensa, vamos fazer uma live sobre isso? Então, devemos aqui ao incentivo e à oportunidade aqui do nosso presidente, com essa ideia aí também, que foi fomentada pelo lançamento dessa obra. Daí surgiu a ideia e nós aqui, então, do Paraná, estamos aí sugerindo esse tema para conversar com todos os colegas. Bom, o pessoal está falando aqui que a obra não apareceu direito, então eu vou tentar mostrar um pouquinho melhor. Até vi que as coordenadoras aqui da obra estão aqui, já deram aqui um alô, um oi para a gente aqui no chat. E realmente, né, Calderon, é verdade o que você falou. E até me permitam falar de uma forma um pouco mais coloquial, mas é fato. Opa, aqui, ó Monique. É fato que o direito de família brasileiro, ele não é para amadores. Por quê? Porque se a pessoa se guiar unicamente pelo que está
né, no direito positivo, vamos falar assim, nossa, vai ser direcionado aí, enfim, para rumos aí desastrosos. A gente tem inúmeras mudanças jurisprudenciais que até hoje não foram, digamos assim, incorporadas no texto da lei, né? Talvez a gente pudesse até dar um exemplo muito simbólico aqui, né? Se um estrangeiro consulta o nosso Código Civil, até a nossa Constituição, ele não vai entender, né, que é possível um relacionamento homoafetivo, seja na feição da união estável como do casamento. Ele precisa a lei, ele precisa entender toda essa dimensão jurisprudencial, né, Calderon? Então, você colocou muito bem isso. E eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Você acha, tá, que a advocacia no ramo de família e sucessões, tá, a advocacia que nós aqui, bedermanos, né, enfim, somos concentrados e tudo mais, você acha que ela é diferente de outros tipos de advocacia? Como que você enxerga isso? Ela exige habilidades especiais? Como que você vê isso, Calderon? Ótimo, Marília. Eu acho que, finalmente, isso está sendo reconhecido por todos os juristas. Digamos que nós aqui do BDFAN já sabemos disso há algum tempo, certo? Eu advogo há 22 anos e a gente já tinha isso intuitivamente, já percebia. Advogar em família e sessões é outro esporte, é outro basquete. É diferente de você fazer despejo, fazer cobrança, né, bancária, revisão, etc. E não quer dizer que é melhor ou pior, só é diferente, certo? A gente tem as nossas peculiaridades, que a gente lida com sentimentos, a gente lida com pessoas que estão abaladas emocionalmente, que muitas vezes uma decisão racional que a gente consegue apurar num acordo, numa decisão judicial, não atende seu cliente, porque ele tem uma esfera holística permeada por outros fatores, né? Afetivos, emocionais, parentais, de um conjunto familiar, histórico familiar. Então, muitas vezes você consegue um acordo maravilhoso com o cliente financeiramente, ele fala, não quero, doutor, porque é isso e tal. Então, essa sensibilidade do advogado familiarista, que nós aqui do BDFAN já defendemos há muito tempo, hoje vem sendo percebida por todo mundo, porque, digamos, o direito de família vem se especializando e verticalizando e está com um grau de dificuldade, aí vamos dizer, intenso, se nós levarmos em conta a família e sucessões. Nós mesmos somos especialistas, trabalhamos, estudamos, damos aulas, escrevemos livros, temos que, às vezes, né, nos dedicar a fundo para entender um caso concreto, entender qual que é o entendimento doutrinário, legal, jurisprudencial. Há uma especialização cada vez mais intensa. Ah, Caldeirão, mas isso em todas as áreas? Sim, mas no direito de família está sendo muito profundo. Então, um advogado hoje, para fazer família e sessões, tem que ser muito especializado. Tem que estar estudando, tem que estar atualizado, tem que estar antenado nas jurisprudências dos tribunais superiores, tem que entender como é que pensa o seu tribunal regional, certo? Então, foi-se o tempo que a família e sessões qualquer um faz. Todo mundo faz no escritório, o advogado imobiliário fazia família e sessões, o criminalista fazia família e sessões, certo? O advogado previdenciário também fazia família e sessões, o empresarial deixa família e sessões que é fácil, qualquer área faz, a reboque. Isso mudou, certo? Então, grande parte dos advogados, dos juízes, autores, a gente consegue ver claramente se uma petição foi de um familiarista que fez ou não quando estamos no embate de família. Nossa, é verdade isso. Né? De outra área, né? Isso, esse advogado não é muito familiarista, ele usa termos diferentes, ele usa expressões que não são coloquiais assim na nosso ramo. Então, isso se torna, vamos dizer assim, cada vez conhecimento mais amplo. Então, nós aqui já sabemos disso, mas a nossa felicidade é que o que a gente defende há muito tempo hoje vem sendo reconhecido por toda a comunidade jurídica, digamos, não. Família e sucessões é uma área, além de ter que ter uma sensibilidade para lidar com emoções e lados afetivos, também está muito complexo por essa, né, bem bolada entre doutrina, jurisprudência, certo? E a legislação um pouco aquém às vezes, está muito especializado e exige então que o advogado tenha esse olhar especial. E um exemplo disso, que não é só aqui no Brasil, um exemplo mostra isso, é um filme recente aqui, o História de um Casamento, um filme que disputou até o Oscar, até premiado no Oscar do ano passado, que mostra como que uma abordagem não adequada num conflito familiar pode atrapalhar as partes em vez de ajudar. Quem não assistiu o filme, assista. Ainda História de um Casamento é um filme, uma história muito bem contada e que tem um pano de fundo interessante falando, olha, você é advogado familiarista, você tem que saber que você está lidando com pessoas, com crianças, com pais, com mães, com, né, situações familiares que não são
só dinheiro não é só A ou B. Muitas vezes a gente precisa ter um olhar atento, diferente, que é na nossa área. Como que a colega vê isso aí? Você, Maria, a tua advocacia também, eu sei que você também advoga há vários anos, a tua percepção desse diferencial aí da advogada familiarista, o que você tem percebido, o que você destacaria disso? Olha, Calderon, eu também penso como você, né? Eu acho que graças a Deus, a advocacia familiarista, ela tem cada vez mais tido a sua dignidade reconhecida. E isso, sem sombra de dúvidas, passa muito mesmo pelo IBDFAM, pela forma como o Instituto ele foi se projetando, ele foi ajudando realmente a redignificar a profissão, porque como civilistas que somos, sabemos que por vezes havia até assim, um certo preconceito, como se o direito de família e sucessões, a gente está falando um grande tabu aqui, inclusive, né? Mas é importante que seja dito. Como se a gente tivesse diante assim, de ramos do direito que eram menos complexos, né? Ah, não, mas olha, por que não vai estudar obrigações, contratos? Puxa, isso que é um, né? Por que não vai lá para a parte geral? Isso que é um jurista de fôlego e tal. Como se família e sucessões fosse menor. Então a gente precisa assumir que dentro até dos próprios civilistas tinha assim, um pouco esse certo preconceito, né? Depois, Calderon, eu acho que um ponto assim, que você também trouxe é essa questão da gente ter o desafio de trabalhar com, muitas vezes, encontrando colegas que estão, né, advogando ali para a contraparte, que não são especialistas. E aí, eles são muito contraditórios, né? Porque, normalmente, a abordagem desses colegas é assim, eles desdenham. Então, você chega lá, vai fazer uma reunião, a pessoa fala assim, ai, olha, eu estou nessa causa aqui, mas olha, eu não lido com isso, eu não faço isso aí, olha, eu não sei, inclusive, como que vocês aguentam. Mas eu tô fazendo porque, sei lá, é pro meu primo, eu tô fazendo porque eu atendo a empresa, né? Sempre ali, atendo a empresa, então eu não sei nada disso, mas enfim, tenho a confiança do cliente, então estou aqui. Mas, ó, então, primeiro ele desdenha. Aí depois, conforme a causa vai indo, às vezes ele fica arrogante, né? E assim, ele não, por não ter às vezes essa especialidade e até assim, não ter essa percepção diária da renovação jurisprudencial, ele traz para o cliente dele falsas crenças. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue fechar rapidamente acordos porque aquele profissional, por estar desatualizado, ele não consegue entender o quadro. Me permita aqui, Calderon, contar assim por todos, né, um caso aqui, né, como também hoje aqui o nosso foco é sobre casos reais, que nós tivemos aqui no escritório, que ocorreu, né, uma audiência até, enfim, um caso super polêmico, envolvia inclusive multiparentalidade, enfim, e a gente foi conversar com a magistrada e nós dissemos, ó, doutora, a gente tá favorável aqui à audiência de mediação, inclusive até achamos curioso que, em vez da senhora remeter para o centro, né, a senhora vai fazer na sua própria vara, né, enfim, mas conte conosco, somos favoráveis, né, somos dessa corrente, só que é o seguinte, doutora, a gente precisa aqui de uma certa ajuda, então, por envolver a figura do magistrado, eu preferiria que fosse até uma conciliação para que a senhora pudesse intervir um pouco, porque a gente viu que na contestação, o colega advogado disse que a nossa petição, que assim, que era uma causa jurídica impossível, que o pedido não tinha plausibilidade, que era impossível uma pessoa ter dois pais. Então, a gente falou assim, ó, a gente viu o histórico do colega e viu que o colega não sabe nada, provavelmente. Então, claro, a gente falou isso, né, com muito acatamento, com muito data vênia, né, enfim, tal. Mas, assim, a gente viu que quando a magistrada, ela foi posicionando na audiência e ela explicou, olha, inclusive para as partes, olha, o STF decidiu recentemente, tem aqui a tese de repercussão geral, que assim, mudou o jogo e a gente conseguiu, depois de longas horas, fechar. Mas, assim, quando a gente entrou na audiência, aqueles clientes, eles tinham a falsa crença que o pedido era impossível. Então, eles estavam super fechados. E quando eles ouviram da magistrada que tinha ali para eles autoridade, a coisa foi mudando de figura. Então, assim, é muito importante que hoje, né, Calderon, as pessoas, elas tenham, assim, até por respeito ao cliente e tudo, esse cuidado, né, de sempre buscar um especialista. E você falou uma coisa muito interessante, né, que mesmo nos casos de família e sucessões, muitas vezes a gente tem que trabalhar em muitas mãos. Me lembro aqui sempre, né, da Daniele Teixeira, arquitetura do planejamento sucessório, falando, olha, tem casos de arquitetura do planejamento sucessório ali que você vai precisar chamar, vai precisar montar uma equipe multidisciplinar, você vai ter que ter um internacionalista, um tributarista, então, assim, a gente tem que começar a trabalhar de uma forma um pouco mais
cooperativa também na advocacia, né? Não com essa lógica de escassez, de não querer passar o cliente, de não passar por um especialista. Porque o prejuízo ele vai ser coletivo, né, Calderon? Com certeza, isso a gente tem percebido já e tem trabalhado em vários casos, digamos, com a parte empresarial, societária, digamos, é um caso que quase sempre você tem que trabalhar no mínimo a 4 mãos ou 6, como você colocou, certo? E eles também estão passando a perceber isso. Os advogados que fazem a parte empresarial, societária, se eles não consultam familiaristas, eles têm decisões ruins, planejamentos ruins, inclusive societários, contratos sociais ruins, volta e meia. Então, mudou mesmo aquele tempo que o pessoal dizia, se você não der certo em nada, vai fazer direito de família, que era uma piadinha preconceituosa com o nosso ramo. Graças a Deus, hoje a gente vê grandes bancas societárias, grandes bancas empresariais tendo oportunidade de nos chamar, chamando um familiarista para essa hora. Então, eu acho que a gente está chegando aqui num momento, a gente tem muita coisa ruim aí a falar nessa pandemia também, acho que é bom até destacar a nossa solidariedade às vítimas, é um momento difícil, todo mundo está vivendo e essa realidade triste, a gente é solidário com isso, mas o Nó Direito de Família, vamos tentar jogar uma luz específica sobre isso para fazer uma análise dele, e ele está num momento que reconhece, digamos, uma importância da advocacia especial e tem conseguido evoluir por decisões jurisprudenciais, aí como nós temos percebido, certo? Então, outros ramos do direito estão reclamam muito, os criminalistas reclamam muito que não sabem mais dar aula, tem que queimar todos os códigos e tudo. Mas nós, familiaristas, eu costumo dizer assim, a gente não pode reclamar, digamos assim, a gente está no ideal? Não. Temos muito a avançar, como o IDEFAN tem vários projetos futuros. Mas o estado atual, digamos, né, entre avanços, retrocessos, a nossa, digamos, né, o nosso estágio atual está um pouco aí atualizado com as demandas da nossa realidade. O direito de família, graças a Deus, não é mais anacrônico, como foi no final do século passado, graças ao esforço aí desses juristas. Então, a gente está um pouco atualizado, que eu acho que esse histórico aí que a gente viveu um pouco tempo atrás foi um pouco ruim, mas com galhardia e tudo, digamos, casos concretos ajudaram a construir o nosso direito hoje, e isso a gente conseguiu ter essa bem bolada, digamos, que deixa a gente super atualizado, né? Até comparando com outros países aí, tudo o Brasil, ele é ok, digamos, com a sua atualização do direito de família. E eu achei bem importante, Calderon, isso que você destacou, porque muitas vezes, né, até já tive a oportunidade de falar isso em outras ocasiões, muitas vezes quando a gente vê essa evolução jurisprudencial do direito de família, a gente vê assim que acaba sendo muito homenageado, né, o tribunal, o magistrado, o ministro, enfim, que deu uma decisão vanguardista. E claro, isso é natural, tem que celebrar mesmo. Mas a gente sempre tem que lembrar, né, que se essa decisão ela foi proferida, foi porque lá atrás, no início, um advogado bastante corajoso, valente, destemido, bancou, né, assumir ali, criar muitas vezes aquela tese, nadar contra a corrente, ser minoritário, ter todo esse desconforto, né, enfrentar ali, nossa, uma série de recursos e tudo mais para conseguir firmar aquele posicionamento, né? Então, eu queria que você contasse assim pra gente como que você vê a importância hoje dessa casuística e se você pudesse destacar assim, né, nos últimos anos, assim, quais foram os casos que você achou assim mais simbólicos que a gente teve realmente mudanças paradigmáticas advindo da fonte jurisprudencial? Ótimo, acho que esse é um dos recados centrais, aí, um dos pontos que a gente queria, esse desafio a conversar, certo? Um ponto central da nossa live, e eu acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho dessa construção histórica, rapidamente, só para pontuar que esse momento atual, peculiar dessa indicação e dessa, digamos, evolução construtiva aí entre realidade e direito, ele nem sempre foi assim, e por isso que a gente hoje tem que saber trabalhar com seriedade com esse mecanismo que a gente tem hoje no nosso direito de família, tá? Vou pegar um exemplo que me é caro, que é um tema que eu estudo muito, enfim, da filiação socioafetiva, vamos chamar assim, certo? Que mesmo antes do Código Civil de 2002, certo? Ele já tinha algum reconhecimento jurisprudencial, e desde a década de 80, vamos tornar bem claro assim, final da década de 70, para ser bem específico, que alguns juristas, alguns professores, e principalmente advogados, passam a tentar demandar algum reconhecimento de vínculos socioafetivos na filiação. Isso lá, sob a égide do Código Civil de 16 ainda, aquele Código Bevilacqua já, o finado Código Bevilacqua, que não previa nada de abertura nos vínculos de filiação. Filiação lá pelo Código Bevilacqua era só matrimonial,
ou biológica ou adotiva, que era a única exceção ainda para eles. Então, os vínculos eram muito formais, muito rígidos na filiação, todos previstos expressamente no Código Civil de 16. Pois bem, final do século passado a realidade começa a mudar, começa a ter o divórcio ali, a década de 70, na segunda parte, ali o divórcio, começamos a ter famílias recompostas e começam a ter homens que passam a criar filhos que não são seus descendentes genéticos, sim, filhos registros. Passam a ter os pais de criação, digamos, filhos de criação, como se chamava antigamente, e passamos a ter vínculos socioafetivos na realidade concreta, sem que o direito, enquanto lei, prevesse isso. E daí? E aí vem uma das principais características também da advocacia familiarista. O advogado de família ele tem que ser um perseverante, uma pessoa que não desiste. Você falou, além de corajoso, ele tem que perseverar. Ele tem que ser um otimista perseverante, porque ele, não tem na lei, não tem. E as primeiras postulações não tem jurisprudência favorável também. Não. O primeiro advogado que entrou com uma ação lá que a jurisprudência é totalmente contrária, ele merece, digamos, esse reconhecimento, essa medalha, por ter entrado com uma ação que não tinha respaldo nem na lei, nem na jurisprudência, e às vezes com alguma escassa doutrina no máximo. Então, esse advogado é o que permitiu, que impulsionou esse mecanismo de evolução da jurisprudência. Então, década de 80, passaram alguns advogados corajosos, que eu lembro do Felizardo Veloso, por todos eles, aí incentivando na doutrina, certo? O reconhecimento dessas postulações aí desses filhos, né, socioafetivos, desde a década de 80 já, mesmo contra a lei, vamos dizer assim, que a lei não permitia. Então, a filiação socioafetiva é um exemplo muito claro de como, então, que a doutrina passou a falar disso. Tem o artigo clássico do professor João Batista Vilela, a desbiologização da paternidade, de 1979, certo? Tem a tese do professor Guilherme de Oliveira, de Portugal, de 82 e tudo, e começa a doutrina a falar disso também olhando a realidade, né? A doutrina falou disso impulsionada pela realidade. E daí alguns advogados pegaram isso e falaram, então, vamos postular. E passaram a criativamente postular, certo? Falar, então, efetivamente, que esse vínculo de filiação, poderia, então, estar decorrente de outras espécies, que não só biológico, não só matrimonial, certo? Então, passam a defender o que nós chamamos hoje de filiação socioafetiva, outras épocas, com base na década de 80, eles foram construir isso criativamente com base na posse de Estado de filiação. Foram buscar lá uma categoria de direito romano da posse de Estado para tentar encaixar aqui na filiação do direito brasileiro da década de 80 e fomentar isso e dizer, não, nós temos que reconhecer a situação, é injusto você não reconhecer esse filho socioafetivo. A lei não prevê, mas nós temos o Instituto de Direito Romano, que diálogo com a realidade, impulsiona isso. E esses corajosos advogados, também juízes, promotores, conseguiram edificar essa filiação socioafetiva, que desde a década de 80, 90, e que hoje culminou recentemente com o caso da multiparentalidade, certo? Que é um caso que tem a origem o quê? Se eu posso ter um vínculo socioafetivo, o direito, que não para de caminhar, passou a fazer uma segunda pergunta. E eu não posso acumular vínculo socioafetivo com vínculo biológico, por exemplo? É possível um filho ter um pai socioafetivo e um pai biológico ao mesmo tempo? Foi a outra pergunta recente que foi feita, então, aos nossos tribunais, também por corajosos advogados, corajosos, então, juristas que receberam clientes no seu escritório, sentou na sua frente e narrou a situação. A lei não previa. A jurisprudência também nunca tinha tratado disso. Mas um corajoso advogado falou, eu vou tentar. Eu acho que tem justiça aqui, eu acho que tem uma demanda que merece ser tratada de forma precursora. E passaram a demandar, então, casos de multiparentalidade. Vamos dizer assim, que se começou a falar mais do Brasil a partir de 2013, certo? Enfim, que é a mesma época que eu lancei meu livro, O Princípio da Afetividade também, 2013, que passou a se reconhecer maior importância aos vínculos socioafetivos. O direito falou, opa, a socioafetividade, goste ou não, tem que olhar para isso. E culminou, então, com o caso da multiparentalidade, que foi reconhecido aí, então, pelo Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral 622, que o BDFAN foi amicus curiae, que merece também registro aqui, vários colegas aí atuaram na defesa do BDFAN, e eu tive a honra até de representar o IBDFAN na tribuna do Supremo nesse julgamento, fazendo essa sustentação oral em nome do nosso instituto. Então, aqui é uma prova viva de que nós temos o quê? Uma realidade concreta que impulsionou o pessoal do direito, nós juristas, a produzir uma tutela jurídica para isso. A lei não prevê multiparentalidade ainda, não houve ainda uma mudança de lei. Mas a doutrina e a jurisprudência, impulsionados por esses casos reais, como eu tenho uma da nossa live, permitiram isso. Então, esse mecanismo que os casos reais impulsionam o direito e tensionam o direito a partir da doutrina da jurisprudência,
que é muito vivo no Brasil e que é muito rico, e aconteceu aqui com a filiação, como eu falei aqui, socioafetiva e agora a multiparentalidade, e continua acontecendo ainda. E quais são as projeções da multiparentalidade? Vamos traduzir agora, é outra pergunta que segue aí na mesa na hora do dia. Então, esse é um exemplo bom, mas temos outros exemplos também, Marília, que eu quero agora que você traga a tua contribuição aí com o tema da nossa live, com a sua experiência, teu conhecimento. E para você, qual que é um tema que o direito foi, aí, digamos, instigado pela realidade? O que você conta para gente? Olha, Caldeirão, eu vou começar com um tema que eu acho muito inusitado e que, de alguma forma, ele até está captado aqui no livro, né, que a gente mencionou há pouco, que, né, foi a obra que impulsionou aqui o tema da nossa live, que é sobre as questões de abandono afetivo, né? Foi o tema da minha monografia de conclusão de curso, enfim, tive a honra aí de ser orientada pelo professor Luiz Edson Fachin, e eu lembro que quando eu cheguei com a decisão, ele tomou um susto, assim, né? E ele me instigou, enfim, claro, como um excelente orientador, que fosse a fundo, que não bastava ali simplesmente ver a ementa, que tinha que ir atrás do inteiro teor. E eu quase caí para trás quando descobri que a primeira decisão, então, favorável, foi em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, nunca me esqueço, foi por revelia. Então, quer dizer, o advogado, ele foi, né, realmente bastante perseverante, destemido, tudo, e ele realmente, assim, ainda pôde contar com um grande acaso, né, que foi o fato, assim, de talvez esse pai tá tão desengajado, esse pai realmente tá tão, assim, distante, desconectado, que sequer contestou o feito. Então ele ganhou por revelia. Até o feito, né? Ele abandonou, inclusive, o feito. E depois dessa questão, né, dessa decisão, isso reverberou tanto, isso assim foi tão simbólico, sabe, Calderon, que acabou sendo assim um pouco um incentivo para novas demandas, que daí, claro, foram até o STJ, enfim. E, claro, a gente tem aqui questões muito simbólicas, né? Me lembro aqui de um artigo que tem nessa obra da colega Carla Fischer, que é sobre essa questão, né, hoje muito debatida, da guarda dos animais, enfim, até hoje há quem defende, né, quem fala em família multiespécie e tudo mais. E é muito curioso, porque eu lembro que quando essa colega teve essa demanda, né, talvez um outro traço dos advogados familiaristas, pelo menos eu posso dizer assim, aqui em Curitiba, né, brincando, mas estendo para o Brasil, porque hoje mesmo, antes da live aqui, eu trocava ideias sobre casos com um grupo de colegas advogados aí, familiaristas do Brasil inteiro. Então, eu vejo que é uma característica que o advogado familiarista, ele precisa conversar, ele precisa trocar ideias, ele tem essa abertura. Eu lembro que na época, então, eu conversei com essa colega que tinha essa demanda que envolvia ela entrar pioneiramente com uma ideia de busca e apreensão dos animais, né? O casal não tinha filhos e tinha realmente os animais ali como se fossem. E naquele momento do divórcio, aquela questão aguda, né, Calderon? Para um agredir o outro, foi lá e pegou ali furtivamente ali os animais, enfim. E ela precisou realmente tomar essa decisão enérgica. E aí ficava aquela situação, puta, mas onde é que vai aforar a demanda, né? Então, quer dizer, hoje existe uma certa até tranquilidade das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que estão aqui dialogando com a gente. Hoje existe até assim, um cunho até um pouco pacífico sobre isso, já existe uma certa jurisprudência assentada sobre isso, até em termos de qual é o juízo competente. Mas, assim, eu sei que essa colega, eu coloco assim com um ponto de admiração mesmo, ela precisou, inclusive, vencer até uma certa exposição ao ridículo. Eu sei que é um tema forte falar isso, né, aqui na live, mas eu acho que a gente precisa falar. O advogado de família, ele tem que vencer até esse desafio, porque muitas vezes ele pode até ser ridicularizado. Meu Deus, mas como isso? Mas você vai defender isso? Mas que maluquice. Então aqui vem uma outra característica importante, né? O advogado de família, ele precisa, assim, fazer uma opção na vida que ele vai ouvir as pessoas e que ele, entre julgar e ajudar, ele vai marcar o X em ajudar. Porque se ele não tiver essa capacidade de ouvir, de se conectar, de realmente ter uma empatia, né? De oferecer hoje realmente assim, um atendimento mais humanizado, vai ficar muito difícil, né, ele exercer o ofício dele. Então, eu penso que a gente tem realmente, né, nossa, na união estável,
uma construção totalmente, né, fundada aqui na questão jurisprudencial e vários outros institutos, né, a gente poderia dizer isso. Então, realmente isso é Com fato, né? certeza. Sabe, Marília, que para mim um dos maiores aprendizados que eu tive aqui, continuo aprendendo, mas um dos maiores aprendizados que eu consegui ter nesses anos, eu consigo já praticar isso, e volta e meia falo com colegas do escritório, às vezes mais novos, eu tô meio velho já tô até careca, né? Enfim, que eu consigo tentar transmitir aqui para os meus colegas mais jovens que trabalham comigo, é efetivamente o que? Não ter um julgamento moral de quem você atende. Sabe? Esse, para mim, é o maior aprendizado. Porque na advocacia de família é bem isso que você colocou. A gente tem que, às vezes, ser corajoso, às vezes não tem nem que ter medo de se expor ao ridículo, tem que ouvir de coração aberto, digamos, sem ter um filtro moral, certo? Porque eu já atendi duas mulheres aqui, efetivamente, que me narraram que tinham relacionamentos estáveis, não estáveis, e uma até era esposa, casamento, e o cidadão tinha 3 uniões simultâneas, um casamento e 2 uniões estáveis paralelas simultaneamente. Muitas vezes com filho com as 3, com patrimônio com as 3, por mais de 2 décadas, certo? Com algumas delas e com uma década com outra. Enfim, foram narradas situações aqui que esses, para mim, foram um dos maiores aprendizados meu como advogado. E eu, num primeiro momento, com o meu julgamento aqui de homem, sabe, um pouco ainda com resquício de patriarcado, pequeno burguês, ciumento, dizia, mas não é possível, como que a senhora não vai saber que seu marido está se relacionando com mais 2? Como que a senhora não vai controlar o seu marido? A senhora não vai ligar para ele? A senhora não vai mandar um WhatsApp para ele, né? Como que a senhora não vai... Eu não consigo, com meus valores, né? Com meus valores de relacionamento, pensar que eu não consigo ter esse relacionamento triplo ou deixar que eu não imagino, né? Espero eu bater na madeira aqui que minha companheira, minha namorada venha ter relacionamento triplo. E a gente tem dificuldade de entender a realidade do outro, os valores do outro, efetivamente, né? É como que cada um, às vezes, tem menos ciúmes, tem mais fluido. Uma que me contou assim, falou, não, eu morava com ele aqui em Curitiba, ele tinha uma chácara, né? Que eu não gostava de chácara, então ali no interior da chácara ele tinha essa companheira da chácara, que era caseira da chácara, ele acabou tendo relacionamento com ela lá, e aqui na cidade comigo, e no Rio Grande, e no Santa Catarina, que ele tinha lá outras propriedades que alugava com outra. Então ele ia viajando entre as 3, a atividade profissional dele era essa, e ele conseguia levar 3 relacionamentos. Então, se eu julgo com meus valores morais, com a minha história de vida, com o que eu acho de bom para mim, eu ia dizer, não é verdade, não é possível isso. A senhora deve estar tentando, né, me distorcer alguma coisa. E tem que ter a humildade de saber que cada pessoa tem um valor, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa, às vezes, né, dá importância para outras questões. E elas valorizavam aquele homem de outro jeito, não era todo dia ali, né, igual a gente que quer jantar junto, conversar juntos, e quer até fiscalizar o outro. Onde é que você foi? O que você fez? Com quem que você estava? Por que você demorou meia hora? Nem todo mundo é assim. Então, as pessoas, então, têm que saber valorizar o valor do outro, a escolha do outro, sem julgar. Sem julgar. Às vezes não é melhor para você, mas a outra pessoa tem a dela. Então, para mim, uma das maiores riquezas e a maior humildade do advogado é isso. Você escuta uma história que, às vezes, até como você colocou, Maria, parece absurda, né? Ok? Como assim? E você tem humildade, mas vou anotar, eu vou pensar, me conte, me fale mais sobre isso, como diria o nosso psicólogo, né? Me fale mais sobre isso, igual eu estou comentando aqui, respeitando a história de vida de cada um, respeitando os valores de cada um, sem julgamentos morais. E daí vai atrás de elementos e você consegue daí postular o que for de direito, ou não também, mas explica para o cliente com um certo distanciamento e uma certa humildade de reconhecer o valor dele diferente, a opção de vida dele diferente. Para mim, essa é uma das maiores importâncias aqui do advogado familiarista, a maior riqueza que ele tem que assumir na sua carreira, né? E que ele possa aqui, efetivamente, ter esse olhar, que eu tenho na nossa live, o olhar do familiarista para essa realidade concreta. Porque ele não perca uma situação que lhe parece absurda e pode ser aí, quem sabe, um tema novo, pode ser uma situação aí de vanguarda, que ele está aí, o cavalo está passando encilhado na frente dele para ele entrar com a primeira causa no Brasil, e se ele fosse preconceituoso ou, digamos, né, muito, digamos assim, refratário a isso, ele perderia o cavalo encilhado, vamos dizer assim. Então, eu recomendo essa tentativa, esse esforço de humildade e não impor o seu filtro moral para as pessoas que você atende. Então, para mim, essa seria a maior riqueza aí e a lição
que essa multifacetada realidade concreta nos dá como advogado, né? A gente apanhei um pouco para aprender a fazer isso nos atendimentos, mas hoje eu consigo ter uma certa naturalidade com situações até inusitadas que às vezes nos contam, né? Eu tô casado há tanto tempo, mas não temos relação sexual há tantos anos. A princípio, mas não, peraí, como é que pode hoje em dia? Enfim, a gente aprende que cada relacionamento tem a sua característica, cada pessoa dá valor, às vezes, para algum fator, e até esse valor varia no decorrer da história de cada um. Então, essas lições aí, para mim, são as mais importantes, aí, como você comentou, certo? Que em resumo, essa sensibilidade, e o familiarista não pode ter valor moral, né? Às vezes a moral, essa moral com moralidade, assim, não combina muito com o advogado de família, né? A Maria Brenice sempre fala, a gente aqui quebra paradigmas, quebra preconceitos, né, no IBDFAN, então isso faz parte um pouco aí da nossa caminhada, certo? A gente tem que ter saber que faz parte de você querer atuar em família e sessões, você tem que trazer um pouquinho dessa coragem e dessa vanguarda. Isso aí, Caldeirão. O que você pensa aí agora de habilidades? Um pouco desse assunto aí, enfim, eu deixaria de recado para mim, que é além dessa sensibilidade, essa humildade para não ter filtros morais e essa criatividade do advogado familiarista. Hoje, muito se fala de novas habilidades do advogado, certo? De, efetivamente, eu sei que você estuda isso também, que você está super aí 4.0, fazendo capacitações dessas, enfim, novas tecnologias e novos aportes, nova forma de pensamento, inclusive. Queria que você contribuísse aqui com os colegas e ensinasse para a gente um pouco o que você acha de novas habilidades do advogado familiarista que seria relevante você destacar. Caldeirão, eu acho o seguinte, talvez até explicando um pouco mais aqui para os nossos espectadores, uma coisa que mudou muito a minha visão, eu até estou vendo aqui, a Eleonora Saraiva colocou aqui, família eudemonista. Você sabe, Eleonora, que um dos grandes orgulhos que a gente tem aqui no Paraná é que esse termo, família eudemonista, né, que é um termo que a gente usa para denotar que a família tem que estar a serviço do ser humano e não o contrário, né? Que a gente tem que realmente deixar que as pessoas, enfim, livremente, lógico, com responsabilidade, mas livremente se expressem nesse campo da família, foi pioneiramente trabalhado, né, e assim enfrentado pelo professor Lamartine, aqui da UFPR, e também pelo professor Francisco, né? Então, assim, a gente tem esse orgulho, né, histórico, e pensamos, assim, que parece que até formou-se uma escola mesmo, que vem capitaneando, que vem defendendo isso, e talvez eu e o Calderon, né, sejamos, em alguma medida, produtos também. Então, talvez os trabalhos científicos que a gente fez são um pouco permeados por essa visão. E quando eu fiz a minha dissertação, trabalhei lá a questão do contrato de namoro, até recentemente tive a oportunidade de dialogar aqui em várias lives sobre o tema, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o que me fez trabalhar o assunto foi olhar a sociedade, essa força construtiva dos fatos, né? Essa importância da gente pensar se o direito ele está a serviço da vida ou se é a vida que tem que estar a serviço do direito. Então a gente entende que não, que o direito, né, ele precisa ser adaptado para contemplar as expectativas, né, realmente do ser humano. Então, quando eu estudei ali na dissertação e vi toda essa questão que o Bauman fala da vida líquida, da sociedade líquida, do amor líquido, eu pensei assim, caramba, como o direito de família brasileiro contemporâneo está sendo hipócrita. Porque, assim, isso é uma coisa que está permeando todo mundo. Como é que a gente acha que só no campo do relacionamento amoroso, afetivo, as pessoas não vão mudar, não vão ficar um pouco mais egoístas, não vão ficar um pouco mais individualistas, não vão ter esse senso de descartabilidade, né? Não vão ir perdendo essa solidez. Então, Calderon, eu acho que a mesma coisa se aplica quando a gente está falando agora das novas tecnologias. Eu quero destacar uma coisa muito interessante. Quero parabenizar aqui o IBDFAN por ter criado justamente uma comissão para olhar isso. Porque as novas tecnologias, esse impacto todo, ele vai sim trazer reflexos, né? A gente tem aquela obra muito bacana do professor Conrado Paulino, né? Sei que é um grande amigo seu, né, Calderon? Claro. Que fala sobre o iFamily. Um abraço, Conrado. Um abraço aí. Enfim, e o Conrado, ele trabalhou muito legal isso, né? Puxa, tudo hoje a gente faz pela internet, quer dizer,
Como é que a gente não vai também, às vezes, formar famílias que a gente não esteja fisicamente presente, que talvez nem para o casamento, né, pode ter sido celebrado por procuração. Isso que era uma coisa impensável. Hoje, talvez, que a gente está fazendo todas as nossas reuniões por Zoom, que a gente está em home office, talvez a gente acolha com mais naturalidade. E eu penso que realmente as novas tecnologias, um grande traço é que elas são disruptivas. Então, eu sempre falo para os alunos, né? Puxa, eu fico pensando assim para os advogados que foram consultados num primeiro momento para, sei lá, negócios como Uber, como Airbnb. Imagina, alguém fala assim, ó, eu quero ter o maior negócio aqui de transporte do mundo, mas eu não quero ser proprietário de nenhum carro e eu também não vou fazer nenhum tipo de locação. Né? A mesma coisa no campo hoteleiro. Olha, eu quero ter o maior número de leitos disponíveis do mundo, mas eu não quero ser proprietário de um imóvel, de nenhum imóvel, e eu também não quero trabalhar com locação e sublocação. Um advogado mais conservador ia falar, nossa, isso é impossível. Imagine. Por quê? Porque ele está baseado nos institutos clássicos do direito civil. Ele está pensando lá, nossa, desde Roma, papapá. Então, claro, a gente tem que valorizar a nossa tradição, né? A gente precisa, assim, realmente ter essa locação sempre presente no nosso pensamento, mas a gente tem que perceber que o que vem vindo realmente vai quebrar paradigmas. Então, aqui, ó, a gente tem um colega aqui que está falando assim, ó, quero casos reais. Então, vou dar um caso real aqui. Como que hoje o advogado familiarista, ele se prepara para fazer uma partilha no mundo 4.0? A gente teve um caso recente aqui, né, sim, que reverberou no Brasil, que foi uma partilha duríssima de fazer. Por quê? Porque talvez o maior ativo da pessoa era o seu próprio perfil do Instagram, né, dessa influência. Como é que você trabalha isso? Aí tinha um problema, por quê? Porque ela tinha o sobrenome do marido. E teve ali uma questão, enfim, complexa, né, envolvendo traição e tudo, inclusive, talvez até um potencial dano moral, porque, né, os seguidores foram denunciando e perceberam por lugares comuns que, né, que estava junto com outro influencer e que então detectaram primeiro ali. Então, quer dizer, é um caso que, lógico, as questões de nome ser uma questão personalíssima, tudo bem, isso já está mais pacificado. As questões até como uma seguidora aqui também colocou, da gente não levar para o campo da vara de família as questões de traição, tudo bem, né? Não ter essa questão da culpa. Mas, gente, é uma novidade para nós ter que fazer realmente partilha desses ativos. Né? Como é que você divide os seguidores? Como é que você vai pensar sobre isso? Né? Então, hoje, isso tudo está batendo nas nossas portas. A gente sabe que um tema muito presente também, né, Calderon, é essa questão da fraude em partilhas. Puxa, hoje com criptomoedas, em alguma medida, ficou muito fácil fraudar partilhas. Né? Porque a gente sabe que uma das grandes vantagens, entre aspas, de algumas criptomoedas é justamente deixar isso sem qualquer traço. Né? Fazer com que não possa ser rastreado. Quero deixar mais um caso aqui para a gente pensar junto dessa sociedade aí, enfim, né? Puxa, como é que a gente vai ver os casos, até vou voltar para um tema polêmico, de traição virtual, né? Então, assim, puxa, de repente você vai ter ali uma interação com uma pessoa que, meu Deus do céu, jamais ali esteve fisicamente presente com você, mas você teve uma interação, inclusive, sensorial com ela por novas tecnologias. Então, tudo isso está batendo as portas e, assim, é muito interessante, porque se a gente for pensar, mas isso é hipotético ou isso é caso real? Isso já é tudo caso real. Infelizmente, por conta da questão da jurisprudência de família, nem sempre a gente pode citar o julgado. Mas eu estava vendo aqui uma live na semana passada da professora Everilda Brandão e da professora Luciana Xavier, que elas falaram de um caso que até reverberou bastante como caso, né, assim, na mídia, que vinha lá do Rio Grande do Sul, que era a questão da polêmica entre os filhos, porque um queria seguir a vontade do pai, que era que o corpo dele fosse congelado e só descongelado quando achassem a cura da doença que ele tinha, e a outra achou isso uma coisa que era uma maluquice de um filme de ficção científica, né? Então, como é que o juiz decide num caso desse, né? Então, são coisas que a gente vai realmente
ter que pensar, são coisas que a gente realmente vai ter que enfrentar, né, Calderon? Com certeza, esse tema que você falou, acho que é central, que perpassa, seja as tecnologias, como você deu o exemplo dos aplicativos aqui, eu lembrei dos aplicativos que têm a ver com relacionamentos afetivos. Lembrei ali, se esse advogado conservador atendesse o dono do Tinder e do Happn, não teria isso, né? Não teriam começado esses aplicativos. Então, aí ele tem que ter essa vanguarda, seja para ter esses relacionamentos aí, aplicativos diferentes, que vem sendo aí pela via digital, como o Conrado, né? Digamos, atirou lá atrás e hoje a pandemia provou que ele tinha razão. E os casos concretos aqui, como nós estamos comentando, efetivamente o advogado tem que ter acessibilidade e vem tensionando até hoje, por exemplo, com o corona, casos concretos, eu tendo aí de suspensão de convivência familiar pela situação agora da pandemia, que evita viagens, evita trânsito de pessoas, etc. O advogado está tendo que ser criativo. Tem um caso no escritório onde o desembargador suspendeu a visitação, impediu, de certo modo, por completo a visitação, e com o advogado da outra parte, criativamente, em sessões quase de mediação, vamos dizer assim, a gente conseguiu, mesmo com uma liminar suspendendo, construir espaços de convivência com o filho em outras cidades, etc., mas para atender o melhor interesse da criança. Então, mesmo o advogado que está com a vitória, às vezes, da decisão em seu favor, suspendendo uma visitação que ele queria, ele tem que ter, às vezes, a sensibilidade de saber que eu estou direito de família. Essa vitória de afastar um pai do filho ou uma mãe do filho nunca é uma vitória, é uma vitória de pirro. Então, nós temos, às vezes, que conseguir, às vezes, mesmo você favorável com uma lesão, você tem que ter essa humildade de sentar, negociar, sentar, mediar, de sentar, recuperar os laços familiares sempre que possível. Então, isso tem acontecido agora, na pandemia. Vários advogados têm sentado, têm conversado para fazer aí composições, seja no seu escritório, seja um acordo, seja às vezes composições também no ato, etc., que vê que nós estamos aí, então, enfrentando essa realidade. E quanto às dificuldades de partilha, nós estamos tendo, seja de criptomoedas, seja até de questões mais comezinhas, como o PGBL, VGBL, que a jurisprudência não pacificou ainda se é bem comum, se é bem particular, se é herança, se não é, certo? Então, muitas vezes, o advogado tem que saber aí, até na entrevista do cliente, né, tentar averiguar isso aí. O STJ está julgando agora se o PGBL se comunica ou não com o cônjuge, mas de maneira muito incipiente, aí, com decisões precursoras. Mais uma vez, a realidade está à frente disso. Os nossos clientes aí estão usando e abusando de VGBL e PGBL para fazer os seus projetos de vida aí patrimoniais. E ainda chegam... Desculpe mesmo, me permita só um parêntese. E ainda chegam nos nossos escritórios com autoridade dizendo: o gerente do banco me disse que isso aqui não entra em inventário. Então, doutora, dê um jeito, né? Então, é muito engraçado. O gerente do banco sempre é o nosso professor, né? Então, aqui ficam as questões de partilha hoje, até de haveres empresariais também, né? Distribuição de lucros, lucros que não foram distribuídos, que foram reinvestidos na sociedade, certo? Se isso comunica, não comunica. Então, tem várias questões aqui que a realidade, às vezes, ela tensiona e não está muito traduzida. Então, eu acho que a nossa ideia é trazer o quê? É saber o advogado que ele sempre vai enfrentar um certo espaço de criatividade, às vezes de incerteza, né, nas questões. E aqui eu cito até o meu artigo que eu escrevi nessa obra coletiva aqui, efetivamente trata de reprodução assistida, que você citou ali no caso, né, um caso aí de embriões, descongela, que eu sempre cito o exemplo do caso da Sofia Vergara, né, aquela atriz lindíssima do Modern Family, aquela série do Netflix, e ela teve também um problema com o namorado, que eles congelaram embriões quando estavam namorando, terminou o namoro, ela não quer, né, implantar e prosseguir no projeto parental com os embriões, e o namorado dela queria. Brigaram na justiça nos Estados Unidos, sem lei também prevendo isso e tudo. Enfim, a primeira vitória nas instâncias das cortes americanas foi da Sofia Vergara, no sentido de não permitir, então, encaminhamento para implantar os embriões. Você vê, nós temos problemas desses. Eu tive no escritório um problema parecido de reprodução assistida, não tanto como na Sofia Vergara, porque o casal estava aí, então, que é o que eu narro na coletânea, casaram, um casal jovem, não tinham filhos, a mulher tinha um problema no ovário, fez reprodução assistida na irmã do marido. Implantaram o projeto, certo? Né, aqui, digamos, o óvulo era dela, só que a barriga em substituição, a barriga de aluguel foi, então, a cunhada da mãe, foi a irmã do marido. E acontece que aí, pelo 8º mês de gravidez, por aí eles brigaram, brigas homéricas, aquela traição, sangue para todo lado, aquela briga, confusão e tal. E daí? E o filho, então, do casal, do projeto de reprodução assistida, estava na irmã do marido. Eles brigaram de maneira tão intensa que o marido fugiu com a irmã dele e levou na barriga o filho da minha cliente. No caso, olha o imbróglio que estavam, é um caso mais antigo até, efetivamente, que nós não tínhamos aqui
nem mesmo as resoluções, aquele Conselho Nacional de Justiça, nem mesmo o Conselho Federal de Medicina eram até anteriores, mas é um caso da reprodução assistida que mostra que o advogado tem que ser criativo, nós temos que tentar fazer frente sem lei, sem uma jurisprudência muito clara às vezes. Eu fiz alguns termos aqui, sugeri alguns termos para eles assinarem e que serviu aqui de base para a solução desse caso, quando a irmã do marido fugiu, então, com o bebê na barriga e iniciou essa história que eu conto aqui na coletânea, da mãe atrás, dessa sala. Eu ia comentar aqui. Realmente, assim, aqui eu tô vendo, né, que a nossa querida amiga Nanda tá falando assim, a vida supera a ficção. E realmente, né, até no prefácio aqui, a gente tem muito essa questão, né? Esse livro traz histórias da vida como ela é. E realmente, são casos que se a gente às vezes comenta em sala de aula, as pessoas não acreditam. Então, olha, para vocês terem uma ideia, a gente tem assim casos paradigmáticos aqui nessa obra contada, né, pelos advogados que atuaram. Acho que aí também está um ponto assim inédito, assim, que eu, né, destacaria, porque você tem ali a questão dos bastidores, mas assim, a gente tem casos pioneiros sobre a questão eu até homenageando aqui a presença da nossa caríssima Bruna, né, que está aqui representando o observatório, né, hoje também da questão da alienação parental, a Bruna Vidal. Então, nós temos neste livro artigos sobre autoalienação parental, questões pioneiras de reconhecimento. A Líbera Copete tem um caso muito bacana que ela atuou, que ela conseguiu ali, né, trabalhar muito bem no caso, a ideia da guarda compartilhada e esse desafio de cidades diferentes. Então, vocês têm que entender toda ali aquela questão. Eu trouxe um caso que foi muito simbólico para mim, que nós conseguimos anular um acordo de divórcio com partilha, guarda, alimentos e tudo mais, mas um acordo que foi pactuado em audiência, ou seja, com a presença do juiz, com a presença do promotor. Então, dificílimo aqui, né, esse páreo, mas a gente... Falando da obra já, tem muita gente perguntando aqui, capaz de cair a nossa live em alguns minutos. Tem muita gente perguntando o nome, vou repetir o nome da obra que nos inspirou para a live aqui, certo? Vou mostrar o livro de novo, tá? E até vou trazer uma informação interessante agora. Então, o nome do livro é Direito de Família em Cases, certo? O conflito pelas lentes de seus advogados. Que é o que a professora Maria está contando, então, que o livro é contado pelos advogados que atuaram nas causas, que é um diferencial muito interessante. É pela editora Juruá, certo? Aqui, editora aqui de Curitiba. Então, quem quiser pode procurar no site da editorajuruá.com.br. E tem até uma notícia agora, a imagem está invertida, será? Então, eu vou pedir para postarem depois nos comentários da live, certo? Que eu, infelizmente, não sei inverter aqui, mas eu repeti, é Direito de Família em Cases, certo? O conflito pela lei dos advogados, da editora Juruá, certo? E tem um desconto dado pela editora agora de 20% com o link que o pessoal vai colocar nos comentários aí, certo? Então, a editora está dando um link, um desconto agora, certo? Para quem comprar aí até o final do mês, teria um desconto de 20% que a editora está numa promoção de lançamento. Então, vai ficar gravada a live, vai ficar aqui gravado efetivamente o nome do livro, se procurarem depois, mas procurem no site da editora Juruá e o desconto também fica ali também para vocês. Eu vou me despedir já, maneira que estamos encerrando o nosso tempo. Obrigado para você, obrigado pelo bate-papo, obrigado aqui pelas coordenadoras do livro, para o nosso Rodrigo da Cunha Pereira, para o João Aguirre, para todo o pessoal do Benefam, para vocês que assistiram a gente. Desculpa não nominar todos vocês, mas eu tenho medo que caia agora em uma hora. Passo a palavra para vocês se despedir, Marília, e que nós ficamos aí, então, aguardando também os leitores para dar a impressão da obra depois aí desse trabalho que nosso Rodrigo da Cunha Pereira fez o prefácio e está nos inspirando a todos a seguir analisando. Marília, com você, para você encerrar aí a nossa live. Pessoal, quero tranquilizar todos, tá? A gente vai colocar aqui, logo que terminar o nosso vídeo aqui, a nossa live, a gente vai deixar gravada, vamos colocar ali nos comentários o link, enfim, todas as informações do livro. A gente recebeu aqui pelos comentários uma informação muito legal, que tem um cupom de desconto aqui que vai ser compartilhado com os IBDermanos, então fiquem tranquilos. E agradecer mais uma vez aí ao nosso instituto, agradecer ao Calderon, aos vários colegas, infelizmente não consegui nominar todos, né, aqui, mas que nos acompanharam. E quero fazer uma saudação especial, né, para as coordenadoras aqui dessa importante obra, né, foram as idealizadoras da ideia, que é a Maria Fernanda Figueira Rossi,
Ticianelli e a Priscila Cristiane Barbiero, ambas aí advogadas, né, aguerridas, especialistas na área de família, que tanto contribuíram em reunir aqui esse grupo, né, de advogados sensíveis e dispostos aí a contar os seus casos paradigmáticos. E é importante dizer, né, Calderon, que a gente não falou só a parte boa, só a parte da vitória. A gente realmente colocou ali todas as agruras, né, todos os tombos também que a gente levou, porque isso faz parte do jogo. Quem nunca, pessoal, né? Quem nunca? Quem nunca, isso aí. Então, nesses 10 segundinhos restantes aqui, só dar um abração para todos. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal.